Olá pessoal, tudo bom? Vou falar aqui hoje desse livro aqui, Herman Melville, Bartleby, O Escriturário, uma história de Wall Street. Tá? Essa aqui é uma edição LPM, Pocket. Na verdade é um conto, né? Em formato Pocket, tem 90 páginas. É um conto. Herman Melville. Herman Melville é muito famoso pelo romance chamado Moby Dick, um romance classicão. Herman Melville nasceu em 1819, morreu em 1891. Tudo em Nova York, nasceu e morreu em Nova York. Ele teve, durante a vida dele, naquela época todo mundo tinha vários empregos, meio que errantes. Você pega vários autores dessa época, todos eles eram meio errantes, assim, faziam um monte de coisa. Então ele foi agricultor, foi um monte de coisa. E, entre outras coisas, ele embarcou num baleeiro que percorreu todo o Oceano Pacífico. Assim como Jack London também, que é um escritor mais ou menos da mesma época, um pouco mais recente, que também escreveu vários romances sobre o mar aí. O Herman Melville, dessa experiência que ele teve no baleeiro, obviamente foi daí a inspiração para escrever o Moby Dick. Entretanto, como aconteceu com muitos autores, ele não obteve o sucesso que ele gostaria de ter obtido em vida, né? Ele teve algum sucesso no começo da carreira dele, mas ele foi decaindo e acabou morrendo completamente esquecido. O próprio romance Moby Dick só começou a fazer sucesso no século XX e ele morreu no século XIX, no final do século XIX. Então ele não viu o Moby Dick virar um sucesso. Ele inclusive ele tinha um desgosto muito grande por saber da qualidade desse romance, Moby Dick, e ele não ter sido reconhecido na sua época, só foi valorizado muito tempo depois e hoje em dia é considerado um dos grandes clássicos da literatura americana, né? É um romance, hoje em dia, um dos romances fundamentais da literatura americana. E o escritor morreu desiludido e na obscuridade. Incrível, né? Eu, inclusive, tenho que me penitenciar porque o Moby Dick é um romance que eu ainda não li e nem sequer comprei ainda. Então é uma falha na minha biografia literária, vamos dizer assim. Preciso fazer isso qualquer dia. Mas, falando de Bartleby, aqui está Bartleby o escriturário, mas às vezes tem algumas edições que aparece como Bartleby o escrivão, tá? Eu diria até que depois de ter lido o conto, a palavra escrivão pega muito melhor do que escriturário, tá bom? Então vamos contar do que se trata o livro. O conto, enfim. Ele é narrado por um advogado veterano já, um advogado já de idade, que ele é nomeado para o equivalente brasileiro seria um dono de cartório, vai. Esse seria a nomeação dele. É um outro termo que ele é usado aqui, porque é um termo americano, mas no Brasil seria um dono de cartório. Então ele passa a ser um tabelião ali, um dono de cartório. E ele tem como funções, primeiro ele faz um background um pouco da vida dele. Ele é um advogado que ele nunca gostou de tribunais, nunca gostou da ação, né? Da ação dos tribunais, de um advogado mais ativo. Ele viveu toda a sua vida trabalhando com títulos, com números, com parte burocrática da advocacia. E agora não, no outono para o inverno da sua vida, na sua entrada na velhice, ele recebe esse cargo de como se fosse um tabelião. E ele tem no seu escritório três funcionários. Tem um que é apelido. Na verdade, o nome na verdade é um apelido, tá? É o Turkey, é o Nippers e o Ginger Nut. Turkey, Peru, Nippers, Alicate, Ginger Nut seria noz de gengibre, tá? Então, cada um mais ou menos é mais ou menos indicativo da personagem de cada um dos três funcionários. O Ginger Nut é um office boy, basicamente isso. Ele sai para fazer serviços externos, vai buscar bolinho para o pessoal do escritório e tal. Vai buscar levar correspondência, é só isso.
inclusive bolinhos de gengibre, né, que o pessoal pede. O Turkey, ele é um funcionário já de uma certa idade, já quase na mesma idade do narrador, e ele tem problemas de temperamento. Durante a manhã ele está absolutamente tranquilo, e à tarde ele tem temperamentos coléricos, ele derruba as coisas, derruba tinteiro, na época era caneta tinteiro que se usava. É, Faz cópias erradas e tal, porque eles são, na verdade, escrivães. Escrivães, o que faz o escrivão? Eles pegam, na época não tinha xerox, nem impressora. Então ele pega, aqui tem um documento oficial, ele tem que copiar esse documento oficial. Então, eu preciso de uma cópia desse documento. A cópia é feita à mão e depois você tem que checar uma com a outra para bater para ver se ficou perfeito. Era assim que se trabalhava. Hoje em dia você vai num cartório, quer uma cópia de uma certidão minha. O cara vai imprimir para você, vai carimbar e reconhecer firma. Mas na época era na mão. Então por isso que eu falei, o cargo dessas pessoas é muito mais escrivão do que escriturário. Né? Escriturário é um outro tipo de função, não é função de cartório. Cartorial, enfim. Então o Turkey é isso aí. Depois do almoço ele tem essas explosões. E o Nippers é exatamente o contrário. Antes do almoço ele é um cara inquieto, ele tem problemas digestivos e tudo mais. Depois do almoço, quando ele almoça, ele fica tranquilo. Então, durante a parte da tarde ele está tranquilo. Então, enquanto um está com problemas e dando trabalho no escritório de manhã, o outro está tranquilo. E a tarde inverte. Inclusive, o dono do cartório tenta convencer o Turkey a trabalhar só até a hora do almoço, depois do almoço ir embora, porque ele acaba atrapalhando tanto na parte da tarde que é melhor que ele não esteja lá. Mas ele não, ele se recusa a fazer isso. Enfim. E o volume de trabalho aumenta, forçando com que ele contrate um outro escrivão. E aí aparece o nosso amigo Bartleby, que ele não tem espaço onde trabalham os outros escrivães, e aí o dono do cartório coloca ele na própria sala dele, na mesma sala que ele está, apenas com um biombo para dar um pouco de privacidade ali. E no começo o Bartleby é fantástico. Ele copia, ele tem uma velocidade fantástica, ele trabalha muito melhor que os outros, ele copia muito mais rápido, com muito mais eficiência. É o trabalhador perfeito. O trabalhador perfeito. Num certo momento do conto, eles, como eu já disse, eles tinham essa tradição. Você faz as cópias dos documentos e depois tem que fazer a checagem para ver se aquilo que você copiou está de acordo com o documento oficial, o documento original oficial. Então, é costume de um ajudar o outro e um ler, acompanhar, corrigir o que o outro fez. E aí o chefe chama ele e fala, chefe, vem aqui, nós temos um documento que você copiou, nós vamos checar, né? Fazer a confrontação para ver se ele está correto. Aí o Bartleby declara a famosa frase, prefiro não fazer. O dono fica assustadíssimo, na verdade ele fica mais espantado, né? Como assim? Prefiro não fazer. Um funcionário falando isso para o dono do negócio, eu prefiro não fazer. E ele tenta descobrir por quê, não, prefiro não fazer, só isso. Mas assim, absolutamente sem emoção nenhuma. E o conto vai decorrendo e aí chega uma hora que ele também não quer fazer trabalho, ele também não quer mais fazer as cópias. Daí, mas por que você não vai? Prefiro não fazer. Todo o conto a partir daí começa a ser a reação do advogado em relação ao comportamento do Bartleby. Então, o que fazer com esse cara? Vou tentar confrontar, eu falo rude com ele, falo manso. Todas as abordagens que ele tenta, ele não consegue. O cara é impassível, prefiro não fazer, prefiro não isso, prefiro não aquilo, nada, ele não quer nada, não quer saber de nada. Chega uma hora que ele não trabalha também. Daí o chefe falou, bom, então eu vou te mandar embora. Então, não, prefiro não ir. E assim, e essa atitude vai até o final do conto. Eu não vou poder contar o final do conto. No final do conto, talvez na explicação final, que está na última página, talvez ele explique o comportamento do Bartleby. Agora, numa análise desse conto, é um conto sobre a melancolia, né? É um conto sobre a melancolia e é um conto sobre uma pessoa que... como é que eu vou dizer? Pessoa que desistiu da vida, né? Ele não saía do escritório para almoçar. Depois
é que eu não quero contar. Bom, depois vocês vão descobrir que além de ele não sair para almoçar, ele tinha outros comportamentos estranhíssimos, não só em relação ao serviço, mas em relação à sua vida particular. Então, o dono tentou de tudo, tentou subornar, tentou dar um dinheiro para ele, te dou tanto de dinheiro, você vai embora. Não, prefiro não ir. Não tem acordo com ele. Então é isso, é um estudo da melancolia e assim, Bartleby representa aquela pessoa que de uma hora para outra desistiu da vida, assim, desistiu da vida, desistiu de viver, nada dá prazer, nada dá vontade de fazer, assim, estou esperando a morte, assim, porque nada me anima, nada, eu prefiro não fazer, prefiro não ver, prefiro não ir, prefiro, assim, nada. É a melancolia pura. Então é um conto muito interessante para você estudar esse personagem. Então é um conto que merece ser lido. É um conto rapidíssimo, você lê numa sentada só. E vai te fazer pensar um pouco sobre a vida. É um conto que vale a pena ser lido. Tá bom? É uma pequena joia do Herman Melville. Tá bom? É isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica na opção inscrever-se no canal. Lá vai ter um botãozinho de receber todas as atualizações, você seleciona. Isso significa que toda vez que eu publicar um vídeo, você recebe um e-mail do YouTube avisando que tem um vídeo novo para você assistir. E esse canal é um canal que eu uso para divulgação de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse no assunto ou no tema, o meu e-mail está na descrição do vídeo, tá? Para contato. Então é isso aí. Leiam Herman Melville e leiam Moby Dick também. Eu não posso dizer que é bom ou ruim, porque eu nem tenho o livro, mas é uma falha minha. Não cometa o mesmo erro que eu e compre e leia Moby Dick. Ou então me escreva embaixo aqui o que vocês acharam sobre Moby Dick, para ver se vocês me animam a comprar e ler também, tá bom? Uma saudação e até a próxima.